Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa revisão do primeiro bimestre da disciplina de Arquitetura, Espaço e Sociedade. Pessoal, fizemos discussões muito interessantes em sala de aula, certo? Sobre as concepções que giram em torno dos espaços e como que os espaços carregam significado e carregam valores, sejam eles valores de cunho pessoal, de cunho histórico político e de cunho funcional pragmático objetivo, certo? Um dos primeiros argumentos que nós colocamos lá nas nossas primeiras aulas é que todo espaço, certo, ele não se mostra de uma maneira neutra. Vou repetir, que todo espaço e toda organização do espaço, ela não se mostra de maneira neutra. E o que isso significa? Justamente porque ela carrega valores, certo? Carrega significados, sejam esses significados pessoais, históricos, sociais e funcionais, certo? Os nossos materiais, né, nós baseamos em 3 modelos de reflexão dos espaços, né, o modelo funcionalista, fenomenológico e estruturalista, certo? E a partir de 2 artigos, né, Sociologia dos Espaços e Arquitetura e Relação de Poder, nós podemos refletir como que os aspectos arquitetônicos, os aspectos urbanistas, refletem então toda essa carga de significado que estamos apresentando, né, em sala de aula. Pois bem, pessoal, se nós colocamos como primeiro argumento, né, que todo espaço, todo elemento arquitetônico, ele não é simplesmente, ele não é neutro e não é simplesmente planejado para atender questões de habitação unicamente ou de funcionalidade para ser útil somente, certo? Faz com que vocês, enquanto futuros arquitetos, arquitetas e designers, certo? Vocês não somente, né, pensem em termos de projeto arquitetônico, toda a carga de valor histórica, social ou pessoal, mas faz com que vocês reflitam sobre como que os significados estão impregnados nos espaços que a gente faz parte, certo? A todo momento a gente havia comentado como que a própria organização do espaço de sala de aula, ela reflete valores, né, hierárquicos, sejam eles políticos, históricos, sociais, como que o próprio espaço e a maneira que você se posiciona, né, ocupa esse espaço, reflete muito sobre como que a sociedade e os elementos da cultura condicionam você a estar ali, naquele local, se comportando de tal maneira, tendo como, elevando, né, mostrando as suas preferências em relação a esse espaço e outras coisas que envolvem, né, a sociedade, os valores pertencentes às transformações sociais e como que os espaços e os aspectos arquitetônicos, eles refletem essas mudanças sociais. Então, um segundo argumento muito importante aqui para as nossas discussões, pessoal, é que todas as vezes que pensamos, né, em transformações técnicas, em mudanças técnicas, tecnológicas, estruturais, isso não só significa mudanças simplesmente no âmbito das coisas, dos artefatos, dos materiais que nós usamos, certo? Toda vez que surge uma nova técnica, que surge uma nova tecnologia, isso faz com que nós mudemos junto com essas, né, mudanças estruturais e técnicas. Toda vez que aparecer uma nova técnica, uma nova tecnologia, nós não permanecemos os mesmos, nós mudamos junto com essas coisas. E a arquitetura, né, e o espaço, né, e o urbanismo, né, não só o urbanismo, mas especificamente na nossa discussão, o âmbito urbanista, ele reflete, ele muda radicalmente a maneira que nós avaliamos o mundo, avaliamos os outros no meio social e como que os aspectos arquitetônicos condicionam na gente, né, certos comportamentos, certos julgamentos, certas avaliações, certas preferências, certos juízos, né, e como que essas coisas não se separam, né, do trabalho e da função, do elemento de estudo e de trabalho de vocês. Pois bem, pessoal, nós vimos, né, durante as nossas primeiras discussões 3 modelos de interpretação dos espaços e dos aspectos arquitetônicos. O modelo funcionalista, o fenomenológico e o estruturalista, certo? Pessoal, esses 3 modelos, de acordo com as nossas discussões, não têm a ver somente com, né, o projeto e futuro projeto do designer e do arquiteto. É aquilo que motiva o designer, o arquiteto, a projetar da maneira que ele projeta.
É claro, envolve essa perspectiva, é claro que é uma visão crítica no trabalho do designer e do arquiteto, né? Mas envolve mais do que isso. É uma maneira de nós entendermos os espaços, é a maneira da gente interpretar os espaços, é a maneira de nós lermos os espaços. Então, vocês, enquanto futuros arquitetos e designers, vocês estão aprendendo a ler os espaços, né? A refletir e interpretar os espaços. Então, esses três modelos que vamos rever aqui nessa revisão são em dois momentos, eles são importantes em dois momentos, certo? No momento que você lê e interpreta o espaço e no momento que você projeta, certo? Esses aspectos arquitetônicos do design, certo? Vou repetir. Então, esses modelos é o modelo de reflexão, interpretação e leitura e modelos de projeto, de você agir e de projetar e de botar em prática as ideias no qual te motivam a pensar, né, os espaços. E o primeiro modelo é o modelo funcionalista, que é o modelo, né? Se vocês vão concordar, que é o modelo muito mais presente no senso comum. Quando você pensa em uma casa, você pensa em um edifício, você pensa em uma escola, uma faculdade, um hospital, o primeiro pensamento que vem à cabeça das pessoas, de nós, né, que estamos inseridos no dia a dia, no cotidiano, é o seu valor útil, o seu valor de utilidade, é o seu valor de atender uma certa demanda pragmática. Então, o modelo funcionalista de reflexão dos espaços e de projetos, né, tem a ver com a leitura que enxerga o espaço como instrumento para funções objetivas. Habitações, sobrevivência, atendimento a serviços, é uma maneira muito utilitarista de você, né, ler os espaços. E essa maneira de ler os espaços, ela enfatiza a eficiência, a otimização, a racionalidade, o controle e aspectos de higiene. Então, são valores muito utilitários, né, do projeto arquitetônico e dos espaços nos quais a gente faz parte. E esse modelo de pensamento e de prática tem muito a ver com o progresso científico, que o progresso científico está muito aliado a uma visão pragmática, a uma visão utilitária. Há uma visão que visa, uma visão que foca, né, em resultados, né? E aí você tem, né, esse modelo que se inspira nas ciências naturais e no desenvolvimento da engenharia. Mas é claro, né, como nós vimos em sala de aula, cada modelo de leitura e de prática, ele tem a sua extensão, o argumento ele chega até certo ponto, mas você também tem, né, não temos somente um modelo de ver e interpretar os espaços, certo? E uma das críticas, né, ao modelo funcionalista, de você entender a arquitetura e os espaços, é porque esse tipo de pensamento, unicamente esse tipo de pensamento pode gerar ambientes frios, pode gerar ambientes que são impessoais, que não carregam significado, que são muitas vezes segregadores, certo? Um termo muito forte que nós utilizamos em sala de aula, como que os espaços eles podem passar uma mensagem em que ele vê o ser humano e o indivíduo que está presente nesse espaço apenas como uma coisa, que ocupa, né, um lugar específico nesse espaço, né? E isso pode gerar uma frieza desumanizadora, né, frente somente a esse modelo de pensamento. É claro que é uma crítica, nós entendemos, né, o valor desse modelo, só que não temos apenas esse modelo de interpretação dos espaços. E uma das críticas de nós levarmos em consideração apenas o modelo funcionalista é que o modelo funcionalista na arquitetura e na leitura dos espaços pode gerar algo frio, impessoal e desumanizado. Pois bem, o nosso próximo modelo, o modelo fenomenológico, a palavrinha é meio chata, né, pessoal? Mas toda vez que vocês encontrarem, né, fenomenológico nas nossas discussões da disciplina, é claro que no segundo bimestre nós faremos outras discussões, mas aqui nesse momento, fenomenológico significa experiência subjetiva, experiência pessoal, seja de afeto, seja de memória, e é exatamente esse modelo que valoriza e que interpreta e que pensa projetos, né, valorizando e enfatizando a experiência subjetiva, as vivências, certo, do indivíduo que faz parte daquele espaço. E isso é muito forte se nós pararmos para pensar em ambientes que são muito triviais, né, muito banais, como os nossos quartos, as casas das nossas avós, das nossas tias, dos nossos pais, que por mais que sejam triviais
comuns, banais, a carga de significado desses espaços, eles mostram uma outra camada ou diversas outras camadas para você significar, né, o espaço de uma maneira um pouco mais forte, certo? É claro que todas as vezes que você lembra dos espaços que fazem parte das suas vivências, esses espaços você não pensa somente de uma maneira pragmática, utilitária. Você tem uma camada de significado um pouco mais forte. E um dos exemplos, né, se você pensar nos espaços em que você ocupava, em que você participava junto no seu meio social que tem a ver com a sua infância, que tem a ver com experiências específicas, é claro que esses espaços, esses aspectos arquitetônicos, eles têm uma camada mais forte de significado para o sujeito, para o indivíduo, mas não só para o sujeito, né, individualmente falando, mas para grupos, para culturas, né, e assim por diante. Um exemplo bastante interessante, ou um conjunto de exemplos que são bem interessantes nessa discussão, é uma tendência na internet, né, de falar dos liminal spaces, né, que são aqueles espaços que são bem triviais, bem banais, né, que são aqueles espaços de transição, mas que para a pessoa que se lembra e que tem uma vivência a partir desses espaços, isso que é muito trivial, que é muito banal, ele ganha uma carga de significado, uma camada de significado mais forte, mais pessoal, mais afetiva, ligado à memória muitas vezes, né? As casas de famílias, de amigos, né? de situações no qual são significativas para a formação de um indivíduo, tudo isso ligado a um local, a um espaço que reflete esse significado do indivíduo que vivenciou, certo? Então, o modelo fenomenológico, né, de ler e de agir nos espaços, né, está relacionado à memória, ao corpo e à percepção sensorial. É muito mais interessado no significado existencial, ou seja, não é simplesmente habitar para você sobreviver de maneira bastante fria e utilitária, né? É você ressignificar os espaços a partir das suas experiências pessoais, né? Como que os espaços refletem a sua condição psicológica, a sua condição existencial, ligado aos afetos, ligado à memória, ligado às lembranças. Então, né, se nós lembrarmos, por exemplo, de monumentos, né, monumentos que são um marco de memória de alguma situação histórica, isso vai levar em consideração tanto, né, a proposta pessoal, porque isso diz respeito à memória dos indivíduos que vivenciaram tal situação que tal monumento histórico representa, mas também fala a respeito de situações políticas, sociais, históricas, né? Como que muitas vezes esses modelos eles estão misturados, né? Como que o monumento histórico relacionado a conflitos, a guerras, ou de marcos históricos, de rebeliões, né, de conquistas, né, pode envolver tanto uma questão social política quanto uma situação pessoal, certo? Se lembrarmos de Auschwitz, aquilo é um lembrete sociopolítico, sócio-histórico, mas também faz com que os indivíduos, né, que têm pessoas familiares, né, que estiveram presentes nessa situação, lembrem de forma, né, é claro, com uma carga de significado bastante pessoal, bastante pesada, mas que envolve também a pessoalidade, a memória pessoal. Porém, assim como, né, nós vimos no outro modelo, não temos apenas o modelo pessoal de interpretar os espaços de arquitetura e projetá-los, né? Se nós ficarmos apenas com esse modelo, né, nós corremos o risco de sermos muito subjetivistas em relação aos espaços, né? Daquilo refletir apenas um subjetivismo, uma coisa muito pessoal, desconsiderando, é claro, aspectos sociais e políticos. E uma coisa que vocês vão perceber no nosso próximo bimestre é que a nossa discussão social e política ela vai ficar cada vez mais forte, mais intensa, devido a como que a arquitetura ela é fruto de transformações sociais e políticas. Mas aqui estamos discutindo em como interpretar e como refletir os espaços, e essa parte pessoal subjetiva faz parte. Porém, se ficarmos apenas com ela, nós iremos tornar muito subjetiva, né, a discussão da arquitetura e do espaço, deixando de lado concepções sociais. E o nosso terceiro modelo, né, de interpretação dos espaços e de motivação de projetos nesse sentido é o modelo estruturalista, onde, né,
ele interpreta e lê os espaços como reflexo de símbolos e significados sociais, políticos e históricos, né? Aqui o espaço é entendido como linguagem, e toda linguagem é social, toda linguagem é coletiva, toda linguagem ela é histórica. Como que os espaços eles refletem códigos e signos? O que significa isso, professor? Que os espaços e os elementos arquitetônicos refletem códigos e signos, porque os espaços podem refletir hierarquias, espaços podem refletir valores espirituais, espaços podem refletir valores de identidade cultural, espaços podem refletir, né, identidades culturais históricas, espaços podem refletir valores mercadológicos. Tudo isso vai envolver questões sociopolíticas e sociohistóricas, né? Se nós lembrarmos, né, um exemplo que vai aparecer, né, nos próximos slides, se nós lembrarmos, né, da relação que povos nativos têm em relação aos espaços, perdão, diz muito sobre códigos e signos daquela cultura que está ocupando aquele espaço, certo? E aqui a arquitetura ela é vista como expressão de ordem social, como que a cultura e os grupos, ou melhor, como que valores e princípios de grupos e culturas são refletidas, são traduzidas pela arquitetura, por exemplo. E é claro, né, assim como todos os modelos, uma crítica que possamos fazer é que pode impor, né, somente esse modelo, se ficarmos somente com o modelo estruturalista, ela pode impor, né, esquemas muito rígidos, que pode reforçar hierarquias. Quando nós, por exemplo, um dos exemplos que podemos pensar são bairros, cidades que refletem, por exemplo, né, hierarquias sociais, né, categorias sociais, e isso pode envolver desigualdade social, de camadas e classes e castas, né? Como que os espaços e os elementos arquitetônicos podem refletir e de forma hierárquica, né, categorias sociais e que pode refletir desigualdade social, que vai ser a principal discussão de um dos filósofos muito importantes, né, que nós colocamos para debater nas nossas primeiras aulas, né, desse bimestre, que foi Michel Foucault. Né? Para esse filósofo, os espaços e os aspectos arquitetônicos não são simplesmente caixinhas no qual estamos inseridos, elas são o reflexo de relações de poder e como nós que fazemos parte desse cenário estamos refém dessas relações de poder. Pois bem, né? O nosso primeiro artigo, né, Sociologia do Espaço, né, nós podemos encontrar novamente um argumento muito forte, que o espaço ele é criação social e histórica, não apenas suporte físico. Por que às vezes nós estamos repetindo essa ideia constantemente, pessoal? Porque é uma ideia que insiste em estar presente no senso comum, certo? De que a nossa função e a função de vocês enquanto arquitetos é apenas oferecer suporte físico para que ocupemos, certo? E isso é uma visão muito míope, ou até mesmo um pouco medíocre da gente pensar, né, a função, né, de engenheiros, arquitetos, professores, artistas, médicos, certo? Nós não estamos aqui somente para oferecer um serviço e oferecer um suporte físico a grupos e pessoas, certo? Nós fazemos parte, né, de um processo histórico-social e aquilo que nós iremos projetar em termos, né, arquitetônicos refletem valores. E se refletem valores, refletem elementos e significados de ordem social e histórica, né? As casas que nós ocupamos, as faculdades que nós ocupamos, os hospitais que nós ocupamos, certo? Os espaços públicos que nós ocupamos são frutos de valores sociais históricos. Não vieram do nada e não são simplesmente algo para resolver as nossas tendências de sobrevivência apenas, certo? E por que a gente precisa combater essa perspectiva no senso comum? Para que não sejamos, né, utilitários e frios, em que o espaço, sim, ele pode ser um reflexo de conquistas sociais. E isso é uma discussão que iremos fazer no nosso próximo bimestre, quando nós discutirmos acessibilidade. Acessibilidade é fazer uma discussão de diversidade social. A partir do momento que uma calçada ou uma instituição ela não mostra aspectos de acessibilidade, ela passa uma mensagem social, ela passa uma mensagem política. E qual mensagem é essa? É uma mensagem, muitas vezes,
capacitista, onde a pessoa que tem tal condição, vamos supor, né, a pessoa PCD, ela não é convidada a participar desses ambientes, faz com que ela não seja reconhecida como um cidadão pleno a ocupar aquele espaço. E isso é uma mensagem que é forte, certo? E que deve ser combatida. Por isso que não se trata apenas de funcionalidade, estamos falando de valores sociais, certo? Nos últimos dias nós vimos uma reportagem, se não me engano foi na RPC ou algum outro veículo jornalístico, né, que nós tivemos uma manifestação em Maringá de locais, né, de estacionamentos que foram ocupados por cadeiras de roda. E em cima das cadeiras de roda, nós percebemos a mensagem: daqui 15 minutos eu volto. Espere mais um pouquinho, que é justamente uma crítica a, por exemplo, o não reconhecimento, né, de parte da sociedade de que existem locais que são exclusivos de pessoas com deficiência e que muitas vezes isso é desrespeitado. E todas as vezes que isso é desrespeitado é uma questão social, certo? E todas as vezes que nós temos um espaço voltado, por exemplo, a pessoa com deficiência, isso não é simplesmente uma funcionalidade utilitária, isso é uma mensagem, isso é uma garantia de cidadania, certo? E é claro que quando se pensa sociologicamente os espaços, nós temos exemplos, né? O exemplo por exemplo, aldeias indígenas de povos nativos, onde não é simplesmente um local neutro e gratuito que eles ocupam. Se nós estamos falando, né, de povos nativos, o espaço faz parte da ancestralidade da cultura, faz parte da identidade cultural deles. Então, como que o branco ocidental, né, nós brancos ocidentais, né, e muitas vezes em decisões de Estado, né, decisões do Estado sobre reorganização de espaços para nativos, é dramático e problemático, porque muitas vezes o Estado ocidentalizado e branco, ele visualiza apenas como um espaço onde eles estão querendo ocupar e habitar somente, mas eles esquecem que aquele espaço específico no qual eles estão ocupando tem a ver com a identidade cultural, com a espiritualidade, com práticas ritualísticas, porque não é simplesmente um local que eles ocupam. Aquela terra que eles fazem, aquela terra no qual eles ocupam, faz parte da identidade deles, faz parte da mitologia, faz parte de toda a prática social estabelecida. Então não basta somente pensarmos em trocar de um lugar para o outro, porque o próprio lugar já tem toda uma carga de ancestralidade que faz parte daquela cultura. E podemos pensar também como exemplos sociológicos os espaços urbanos, que podem refletir segregação, quando nós pensamos em comunidades, em grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, quando nós pensamos que nós temos a confluência de diversas culturas, diversas linguagens, quando nós pensamos, por exemplo, exemplos de miscigenação, exemplos de encontros culturais, hibridismos culturais, né? Como que isso é importante, né, para você mostrar essa confluência cultural, né? E as identidades dos bairros, das cidades, dos estados, como que isso faz parte da identidade dos grupos que fazem parte e dos indivíduos que fazem parte, certo? Então, as principais discussões do artigo sobre a sociologia dos espaços é como que nós podemos perceber que os espaços eles podem refletir identidade cultural, certo? Como também pode refletir experiências de exclusão social e de reapropriação. Um termo bastante constante na arquitetura, quando nós fazemos discussões sociais e políticas, é a noção de gentrificação, né? Onde você, né, ocupa um espaço de uma camada da sociedade, né? Uma camada com vulnerabilidade social, em que você constrói, por exemplo, espaços e edificações que são bastante elitizadas e que você expulsa a camada inferior da sociedade para você levantar espaços de cunho elitizado, burguês nesse sentido, né? Que é uma discussão política e social. E como que aqui, né, o artigo ele comenta para a gente que o espaço urbano como reflexo de desigualdades sociais, certo? Como que tal bairro já carrega, dentro da histórico de tal bairro naquela cidade, já reflete uma ideia de camada superior ou camada inferior, ou camada de violência ou camada de não violência, como que o espaço e o elemento arquitetônico já reflete muitos estereótipos e muitas categorias sociais.
E é claro, quando nós estamos discutindo esses tópicos, estamos discutindo o urbanismo e sua relação com o capitalismo e a reprodução do trabalho e dessas distinções de classe. Pois bem, finalizamos então a nossa discussão do primeiro bimestre falando sobre também um outro artigo proposto na leitura do primeiro bimestre, que é a arquitetura e relações de poder. E um dos autores muito importantes das nossas discussões foi Michel Foucault, como que os elementos arquitetônicos eles refletem relações de poder, e essas relações de poder nos espaços nos quais estamos, ocupando, eles condicionam o nosso comportamento, eles moldam o nosso comportamento. Lembra-se dos exemplos que nós utilizamos em sala de aula, como que o espaço de sala de aula composto da forma que nós estamos acostumados, cada um olhando um para a nuca do outro, olhando para o professor meio que de baixo, assim, já reflete uma hierarquização, certo? E como que isso reflete justamente uma diferenciação de camada social e uma diferenciação, de valores individuais e culturais, certo? E como que muitas vezes, eu até utilizei isso em sala de aula para representar um exemplo meio jocoso, mas isso é muito importante, a gente ter essa leitura crítica dos espaços. No momento em que o professor coloca vocês em círculo, ele tá demonstrando uma mudança, ele está demonstrando uma preocupação melhor, um olhar atento, de como mudar essas estruturas de poder pertencentes ao espaço. Como que o espaço, que muitas vezes reflete uma relação de poder que é opressora, quando o professor ou qualquer outra pessoa ela muda a relação que nós organizamos os espaços, ela muda as relações de poder. Ou ela torna as relações de poder mais fortes e mais hierárquicas e mais desiguais, ou ela torna mais equiparável, mais equilibrada e mais igualitária nesse sentido. Então lembrem-se com carinho daqueles professores que quando colocam vocês em círculo, ele quer estabelecer uma relação de igualdade dentro da produção de conhecimento em sala de aula. E tudo isso devido à organização dos espaços. Então, pensando nas reflexões, por exemplo, de Michel Foucault, a arquitetura ela está sempre ligada às estruturas de poder, certo? A como que as hierarquias elas são preservadas, sejam de maneira sutil ou não, pelos espaços que a gente faz parte: hospitais, manicômios, prisões, faculdades, escolas, igrejas, casas residenciais, organizações de bairros. Tudo isso ele reflete uma estrutura de poder e somos moldados a partir dessas estruturas, certo? E o Foucault e os autores que trabalharam o pensamento de Foucault no artigo nos mostram que antes, no período lá, em alguns certos períodos da história, nós podemos pensar na noção de controle, punição, certo? E vigilância de maneira bastante direta, literal. Antes, o poder ele se manifestava pela punição pública, execuções públicas, castigos públicos, onde as pessoas irão ver, certo? E vão entender a mensagem do Estado, a mensagem que está sendo passada, certo? E era muito claro isso lá nos períodos renascentistas, medievais e antigos, certo? Mas a partir do período moderno, nós temos uma transição, onde o poder já não é, onde, por exemplo, se você quer falar a respeito, se você quer passar a mensagem de vigilância, punição e controle, você já não mostra mais punições públicas, Você agora faz com que os elementos arquitetônicos reflitam isso de maneira discreta, certo? E que vão moldar e que vão condicionar o seu comportamento. E todas as vezes que eu utilizo o termo moldar e condicionar, pessoal, para tornar o nosso comportamento automático, irrefletido, inconsciente, como que nós inconscientemente somos moldados com as relações de poder que estão nos espaços e nos elementos arquitetônicos, certo? Então, se no passado nós temos o poder refletido de maneira bastante direta, clara, certo? Agora nós temos o poder, a transição de poder mais discreto, baseado na disciplina e na vigilância. E nós temos espaços que refletem disciplina e vigilância. Professor, você está falando das prisões? Não somente das prisões, das salas de aula também refletem, podem refletir perspectivas de disciplina e vigilância, Então, estamos falando de prisões, escolas, hospitais, quartéis, que eles tornam-se espaços de normatização dos corpos, justamente porque envolve esse aspecto físico, porque quando estamos falando de espaço e aspectos arquitetônicos, estamos falando de elementos físicos, E nós não somos apenas
mente, nós somos corpos também. Como que os espaços condicionam a maneira que nós nos comportamos enquanto corpos, né? Nessa grande estrutura. Certo? A gente pode pensar como que os shopping centers, os ambientes de consumo, condicionam o nosso comportamento a consumir ainda mais, que automatizam o consumo ainda mais desenfreado, como que nós temos os estímulos constantes desses espaços que convidam, né, a nós sermos não indivíduos mais completos, mas apenas coisas que consomem, né? Tudo isso faz parte das discussões de relação do poder que o Foucault está apresentando para a gente na arquitetura, certo? E aí nós temos o planejamento urbano como instrumento de manutenção de ordem social. Então, como que é a maneira que nós estruturamos as cidades, os bairros, os estados, a reforçar ainda mais essa noção de ordem e controle, né? Então, a noção de ordem e controle, ela também está presente no processo de urbanização. E aí vocês podem, né, perguntar novamente, mas professor, mas isso não é importante? Porque caso contrário, se não houvesse ordem e controle, haveria caos, haveria desordem, haveria desestrutura, né? O problema, pessoal, não é pela ordem e pelo controle, não é somente, né? A questão não é a ordem e o controle em si mesma. Quando nós pensamos apenas em ordem e controle, se os espaços nos quais estamos inseridos nos vem os grupos, o elemento individual, apenas de forma para você controlar e vigiar, nós não somos reconhecidos como indivíduos, não somos reconhecidos como cidadãos, somos reconhecidos como coisas que ocupam os espaços, que podem ser condicionadas, coisas que podem ser guardadas ou jogadas fora, certo? Pense nos espaços, pense nos asilos, pense nos manicômios, né? Os asilos e os manicômios como grandes gavetas, certo? Que você guarda, né, aquelas coisas que não funcionam mais, né, que não funcionam direito mais, certo? Você está sendo negado, né? Ou melhor, o aspecto individual de cidadania, liberdade e autonomia estão sendo negados nesse sentido. Seria, né, estamos vendo as discussões de filósofos como Foucault, certo? E aí o problema não está na ordem e no controle. O problema está somente em ordenar e controlar sem reconhecer os valores culturais, coletivos e individuais, certo? Se você não coloca nas discussões elementos sociais, individuais e culturais, certo? A ordem e o controle ela se torna opressiva e coisificadora, desumanizadora. E aí, para finalizar a nossa revisão, em que, novamente, nós estamos recuperando, né, o argumento principal em que a arquitetura ela não é neutra, ela carrega significados, ela carrega valores e molda os nossos comportamentos. Isso pode tanto afirmar nossa liberdade, nossa autonomia, como pode nos oprimir e nos reduzir, certo? Então, o convite que nós estamos fazendo com essa disciplina é pensar na organização dos espaços que possam afirmar a nossa humanidade, a nossa autonomia e a nossa liberdade, certo? Pessoal, esses são os principais pontos que nós discutimos no nosso primeiro bimestre. Espero que vocês tenham gostado, espero que continuem, né, participando e gostando dessas discussões. E ficamos então para o nosso próximo bimestre a discutir elementos mais, né, pontuais e mais específicos. Perfeito? Até mais.